Em um mundo de mudanças rápidas, os museus são espaços de pausa, lugares onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. É interessante a gente pensar que a palavra museu é de origem grega museion, que significa habitação ou residência das musas. As musas, por sua vez divindades da arte e da poesia, eram filhas da divindade Zeus, que representava o poder, e da divindade Mnemosine, que significava ou representava a memória. Logo, os museus são espaços, são habitações da memória e do poder. E aqui há artefatos, objetos arqueológicos que falam, contam a história de grandes civilizações, poderosas civilizações e que nos possibilita o resgate dessa memória. Em museus de arqueologia e de história, nós podemos conversar com o passado. Através da cultura material, dos objetos preservados, a história, o diálogo com o que uma vez aconteceu, ainda é presente, ainda é real e ainda é tangível aos nossos próprios olhos. Mais do que guardiões de objetos antigos, os museus preservam histórias. São pontes entre gerações, culturas e saberes. Em todo o mundo, essas instituições cumprem um papel essencial na educação, na valorização das identidades e na construção da memória coletiva. Neste Dia Internacional dos Museus, celebramos essa missão global de proteger e partilhar conhecimento, conectando o passado com os desafios do presente e os sonhos do futuro. E nesse contexto, nesse recorte espacial de tempo no passado e de geográfico no espaço, o museu não se propõe a comprovar as histórias da Bíblia, mas se propõe a ampliar o conhecimento científico das histórias da Bíblia. Ou seja, a reconstruir as imagens, a reconstruir os eventos históricos, a reconstruir os personagens, a fim de que os leitores, a fim de que as pessoas interessadas no estudo da Bíblia possam, de alguma forma, contemplar, visualizar os elementos que o texto aborda. Então, para um historiador, Mark Bloch, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. E, por definição, para ele, o passado é um dado que não vai mais se modificar, mas o conhecimento do presente é algo que constantemente se aperfeiçoa. Logo, se a gente pensa nos objetos arqueológicos que nós temos aqui no museu, que nos contam fragmentos da história de civilizações, de espaço, de pessoas, nós conseguimos compreender não somente a ascensão dos grandes impérios ou dessas pessoas ou sociedades, mas também a queda deles, os erros que eles cometeram. Então, se a gente leva isso em consideração, a arqueologia, a história, o museu nos ajuda a entender quais são os erros do passado que nós não devemos cometer, que podem nos auxiliar de alguma forma, esses artefatos, a preservar o nosso presente e garantir o nosso futuro. O MAB, Museu de Arqueologia Bíblica, é um espaço onde a ciência e a fé se encontram. Por meio da arqueologia, o museu torna visível o mundo bíblico, conectando o visitante às raízes históricas da sua espiritualidade. O MAB oferece ao público uma experiência imersiva e educativa, convidando à reflexão, ao conhecimento e ao encantamento. Cada peça, cada fragmento exposto, carrega uma história que atravessou séculos para chegar até nós. É importante a gente reconhecer que as outras metodologias são importantíssimas para a nossa formação como cidadão e como ser humano. E o espaço educativo do museu não é diferente. Os museus têm uma proposta intuitiva, a fim de que cada visitante possa, de fato, ao ler os painéis, ao visualizar os artefatos, possa de alguma forma se conectar com o conhecimento que ele já tinha e ampliar a visão do mundo antigo que geralmente está associado com a leitura da Bíblia. Então, quando nós olhamos para esses artefatos, nós somos capazes de visualizar as páginas das Escrituras Sagradas, de visualizar os acontecimentos da época de Jesus, de visualizar as casas, as pessoas, a região. Então, o Museu de Arqueologia Bíblica, ele nos possibilita essa compreensão, essa ampliação no nosso estudo, na nossa formação. Neste Dia Internacional dos Museus, reconhecemos a importância de cada instituição que preserva a história da humanidade e celebramos em especial o MAB.
que nos lembra diariamente que preservar o passado é um ato de responsabilidade com o futuro.